Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou falar de um álbum de uma dupla, na época era um casal, que na verdade eles já se conheciam e já cooperavam musicalmente bem antes. Estou falando do Nelson Ângelo, o músico mineiro, e a Joyce, a famosa cantora carioca que iniciou na bossa nova, mas depois abraçou outros estilos musicais. Então a história deles se inicia ali, pelo menos como dupla, ele se inicia num grupo chamado Sagrada Família, que era liderado pelo músico Luiz Essa. E além desses três, do Nelson Ângelo, da Joyce e do Luiz Essa, tinham também ainda dois músicos pernambucanos, conceituados. O Novelli, geralmente baixista, e o percussionista Naná Vasconcelos. E a Sagrada Família acabou evoluindo para outro grupo chamado A Tribo, sem o Luiz Essa, com o quarteto ali inicialmente. E assim que foi possível também, o Toninho Horta, o famoso guitarrista mineiro do Clube da Esquina, também um dos integrantes do Clube da Esquina, e amigo do Nelson Ângelo, que também era do Clube da Esquina, se juntou, e a chegada do Toninho Horta mais ou menos que coincidiu com a saída do Naná Vasconcelos, para ele partir aí para uma frutífera carreira no exterior. E no lugar do Naná Vasconcelos veio o percussionista gaúcho Nenê da bateria. E a Tribo chegou a gravar alguma coisa, mas infelizmente nunca um álbum completo. Eu gostaria muito que a Tribo tivesse lançado um álbum completo. Onde que a gente consegue ouvir o som da Tribo então? A Joyce lançou em 1971 um compacto duplo, apenas com o nome dela, mas que todas as 4 canções ali tem a Tribo como banda de apoio. Então, na verdade, é a Tribo com a Joyce ali com maior destaque. Antes disso, em 70, ela havia lançado um compacto simples também, e também com a Tribo como banda de apoio, mas a Tribo mesmo assinou 2 canções na mítica coletânea Posições, de 1971. É um EP, na verdade, com 6 músicas, 2 da Tribo, 2 do Módulo 1000, uma do Som Imaginário e uma da Equipe Mercado. Esse EP, no caso de 6 faixas, é sensacional. Infelizmente, ele nunca mais foi relançado depois da década de 70, nem em vinil, nem em CD. Eu adoraria que ele fosse relançado, tanto em vinil quanto em CD. Hoje em dia, infelizmente, muita coisa que é relançada é apenas em vinil. Eu gostaria muito de ter álbuns aí que nunca foram lançados em CD, mas foram relançados em vinil. Por exemplo, o Murituri do Arnaud Rodrigues, o álbum auto-intitulado do Cinema de 85, esses foram lançados em vinil, mas nunca em CD, infelizmente. Então, mas essa coletânea Posições aí, hoje em dia, você consegue achar a edição original, mas o preço é algo obsceno, de tão caro. E logo depois desse EP, a Tribo se desfez, mas o Nelson Ângelo e a Joyce, que eram casados na época, continuaram juntos, e a gravadora queria que a Joyce lançasse um segundo álbum, um terceiro álbum solo dela, na verdade. Segundo ou terceiro, não tenho certeza, acho que é o terceiro. Mas acho que segundo, na verdade. Ela insistiu para que o Nelson Ângelo estivesse creditado também, e o álbum saiu com Nelson Ângelo e Joyce. Nada mais justo, porque das 13 faixas do álbum, 9 foram compostas apenas pelo Nelson Ângelo. As outras 4 faixas, 2 não têm assinatura dele, e as outras 2 é parceria dele. Vou falar disso mais pra frente um pouco. Então, é esse álbum em questão aqui que eu tô falando, Nelson Ângelo e Joyce, de 1972. Uma maravilha aqui. Acima a Joyce, abaixo o Nelson Ângelo. A contracapa bucólica que a gente tem aqui. Infelizmente não tem essa edição original em vinil, saiu com encarte, mas que não está presente na edição em CD. Então aqui temos, como eu falei, 13 canções, mas todas canções curtas. Apenas uma delas ultrapassa a barreira dos 3 minutos. Todas as outras 12 têm abaixo de 3 minutos. E uma delas é só uma vinheta, como eu também vou falar a seguir. Então é um disco que eu chamaria de acid folk. O Brasil também teve seus representantes no acid folk.
o Posições, você vai ter ali Equipe Mercado, que era totalmente acid folk, é outra banda que infelizmente nunca gravou um LP também, tem ali compactos apenas, de 3, se eu não me engano, e 3 compactos, e a música que está no álbum Posições, no EP Posições, que é a Marina Belé, que é sensacional, é incrível. Então, para mim, a Equipe Mercado também é um pecado capital não ter tido a oportunidade de lançar um álbum inteiro. Para mim, eles eram a versão brasileira do Principal Edward Magic Theatre, uma banda de acid folk que eu também falaria aqui em breve, prometo. Então, mas voltando aqui ao álbum em tela, Nelson Ângelo e Joyce, 1972, ele começa aqui com uma canção bem ao estilo folk tradicional mesmo, chamada Um Gosto de Fruta, que começa com o Nelson Ângelo cantando, depois a Joyce se junta a ele, um arranjo perfeito também aqui, uma belíssima canção que abre o disco em grande estilo. Depois temos Hotel Universal, que eu também acho maravilhosa essa música aqui, é uma parceria aqui do Nelson Ângelo com o Ronaldo Bastos, também ele contribuiu com várias canções ali da bagagem do Clube da Esquina. E aqui Hotel Universo é a música mais acid folk ainda. É uma música que me lembra um pouco tipo assim a Barca do Sol, que eles iriam fazer 2 anos depois no álbum de estreia. Depois Sete Cachorros, uma canção cantada apenas pelo Nelson Ângelo, e no qual ali você se sente como se estivesse pegando carona numa estrada empoeirada no interior de Minas Gerais aqui. Tem toda essa vibe de road trip. Você sente quase que o pó da estrada ali sacudir na sua roupa, você tem que sacudir ali da roupa o pó de estrada ali. É uma música também bem nesse estilo. Depois, Linda, das 13 canções aqui, é a que menos me chama atenção, mas é muito bonita. Por que ela menos me chama atenção? Porque ela é muito convencional. Isso não quer dizer que não seja bom. Eu sempre gosto de uma estranheza, quem acompanha o canal aqui sabe disso. É que é uma bossa nova mais convencional, mais certinha, então por isso que não me chama tanto atenção quanto as outras. Mas o vocal da Joyce já vale aqui a faixa. Depois, uma das melhores faixas para mim, Comunhão. Essa aqui é uma faixa que tem aquela textura meio diáfana, quase que desmanchando no ar, que você ouve barulho de canto de pássaros aqui também, e um arranjo também instrumental maravilhoso, que também, essa para mim, é um dos destaques do álbum. E a única faixa que ultrapassa 3 minutos de duração é essa aqui. Depois temos Ponte Nova, também é uma faixa que lembra bem o Clube da Esquina, poderia perfeitamente estar incluída no disco Clube da Esquina. Tem aquela pegada mais mineira também. Depois temos aqui uma vinheta, The Man from the Avenue. Essa canção aqui foi lançada inicialmente no compacto duplo da Joyce. Mas lá, apesar de ser curta, tem pouco mais de 2 minutos, era uma canção mesmo. Aqui ela tem 21 segundos apenas, é uma vinheta. Que abre espaço para a próxima canção, que é Tiro Cruzado, que é um samba, um pouco meio samba mais pervertido um pouco ali, com mineirices, vamos dizer assim, e é uma parceria do Nelson Ângelo com o Márcio Borges aqui. É um samba com toque mineiro, aquela malícia mineira. Depois Pessoas, uma música que inclusive o Nelson Ângelo defendeu no festival de MPB de Juiz de Fora. Também aqui é uma música com apelo mais comercial, MPB mais comercial, mas excelente também, com ótimos arranjos também aqui. Gosto bastante dessa canção também. Depois, Meus 20 Anos, aqui uma das 2 canções que o Nelson Ângelo não compôs do álbum. Aqui é uma parceria da Joyce, que não é uma compositora frequente, mas parceria dela com o Ronaldo Bastos. É aqui uma música meio nostálgica, que fala que de 20 anos, ela tinha 24 anos na época, já estava dizendo que estava com saudade dos 20 anos, vejam só. Depois Mantra, também outra música bem, para mim ela meio que prevê o que seria o Paebiru, o lado A do Paebiru. Para mim ela é uma música instrumental, mas tem vocalizações na verdade, mas não tem vocal com letra. E para mim ela me remete bastante ao Paebiru, que seria lançado só 4 anos depois, principalmente o lado A, como as faixas Harpa dos Ares, Não Existe Morada Igual ao Pranto.
Eu não duvidaria se o Lula Cor do Zé Ramalho tivesse se inspirado nessa canção aqui não, para compor as canções da faixa do Lado A e do Paibiru. Depois, Vivo ou Morto, a segunda faixa que não tem a participação, não tem o Nelson Ângelo como compositor. Aqui é uma composição do Danilo Caymmi com o João Carlos Pádua. E aqui, para mim, é a música que mais lembra o som da Tribo, da banda ali a qual o Nelson Ângelo e a Joyce pertenciam. E uma letra primorosa, que a letra dessa música é fantástica. É uma das minhas preferidas junto com Comunhão também. Principalmente por lembrar a Tribo, é a mais psicodélica de todas aqui. E depois fecha com Tudo Começa de Novo, que no início é só a Joyce com um vocal quase que canto de sereia, diria, e um violão aqui bem delicado também, que depois a faixa dá um plot twist, dá uma virada, uma guinada e assume tons bem épicos e acaba encerrando o álbum assim, de uma forma meio épica. A cotação desse final desse álbum eu diria que é indispensável, ainda mais para quem gosta daquela MPB um pouco mais estranha, com algumas estranhezas, com algumas esquisitices, e acid folk em geral também. Esse álbum é mais do que salutar. E lembra a todos, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!